Algumas histórias morrem quando acabam, outras morrem porque nunca sabem a hora de acabar. No terror, o mistério é uma promessa. Ele promete que em algum momento todas as peças vão se encaixar, mas toda promessa precisa ser cumprida. FNAF nasceu com uma premissa muito simples: você é um segurança e precisa sobreviver 5 noites numa pizzaria onde tem bichos de pelúcia tentando te matar. E isso funcionava, porque o medo vinha do que você não conhece. O jogo cresceu porque as pessoas queriam respostas, e esse era o problema. O problema não foi crescer, o problema foi nunca saber parar. Quando uma história se recusa a acabar, ela não se torna maior. Ela se desgasta, se contradiz, ela deixa perguntas sem respostas, não por mistério, mas por excesso. E foi nesse ponto onde Poppy Playtime aprendeu algo importante. Uma história não precisa durar pra sempre, ela precisa saber quando vai terminar. Antes de falar onde FNAF se perdeu, é importante reconhecer o que ele construiu. Sem dúvidas, FNAF ele é o pioneiro nesse estilo de jogos, dos mascote horrors, e é o maior de todos também. FNAF não era só um jogo de sustos, ele era uma ideia, uma história contada em pedaços, nos detalhes, nos sons, nos vazios. Nada era explicado diretamente, você precisava observar, conectar pistas, imaginar. E querendo ou não, isso foi genial. FNAF criou essa comunidade inteira dele em volta de teorias, discutindo, analisando e discordando, conectando pistas, e quando as peças se encaixavam vinha uma sensação de satisfação. Afinal, quem nunca se pegou assistindo algum vídeo qualquer explicando a história de FNAF? O jogo não entregava respostas, ele convidava a pergunta. Por muito tempo, isso foi suficiente, porque o mistério ainda estava vivo e o silêncio ainda assustava. Mas toda história baseada em mistério chega a um limite. Existe um momento que continuar perguntando deixa de ser interessante. E FNAF chegou nesse ponto, sabe? Não de uma vez só, mas aos poucos. A cada jogo lançado, a cada livro que mudava a história do jogo, mas também mudava a história do livro, as pessoas ficavam perdidas. A cada novo jogo prometia respostas, cada novo livro expandia o universo, cada nova pista parecia importante. Até que o mistério começou a mudar de forma. O pessoal não tinha mais medo, o pessoal queria entender. Entender não assusta. Quando tudo vira lore, o terror vira um quebra-cabeça. E o problema de um quebra-cabeça que nunca termina é que ele nunca se completa. Tá, porra, o pai amassou nessa frase, mano. Não sabia nem que eu conseguia escrever um bagulho desse. As respostas começaram a gerar muito mais perguntas. Não por profundidade, mas sim por contradição. Os personagens voltavam, histórias eram reescritas, o passado nunca ficava no passado. E o mistério parou de ser planejado. Começou a parecer estendido. Não porque havia algo a dizer, mas sim porque tinha algo a se manter. Aí, o mistério deixou de ser um caminho e começou a se tornar um ciclo. Poppy Playtime nasceu depois de FNAF. Quando foi lançado, virou uma febre. Todo mundo tava falando do bichinho azul que queria te matar. Eu tô preta. Ai, você... Mas por trás daquele choque inicial, havia alguma coisa diferente acontecendo. Poppy já conhecia os acertos e também os erros. Desde o começo, Poppy estava deixando claro que estava contando uma história, não um mistério infinito. Cada relação parecia planejada e não improvisada. Capítulos, objetivos claros e um caminho. Cada parte avançava a narrativa. Nada ficava ali só para gerar teoria. O medo vinha da experiência, mas a história vinha da progressão. E o mais importante, Poppy sabia que precisava chegar em algum lugar. Ele não tinha medo de responder, mas também não explicava demais. Pode ver isso nos capítulos mais recentes. Os personagens tinham um começo... Novo parceiro de jogo! Já faz tanto tempo. Isso não é animador, Poppy? Muito animador, Mami! Mami escutou que a senhorita Poppy queria te dar o código do trem para escapar. Mas como isso pode ser divertido? Ao invés disso, por que não jogamos? A estação de jogos ainda funciona. Será como nos velhos tempos. E se você ganhar os 3 jogos, eu te dou o código do trem. Mami adorou essa ideia, Poppy. Vão se divertir muito. Vá para o Memória Musical e Mami preparará tudo. Obedeça às regras, ou eu te faço em pedaços e como suas entranhas enquanto você ainda estiver vivo. Meio... Isso não é ótimo. Mami não vê esse lugar funcionando há anos. Mami só pode imaginar o quão animado o Bonzo deve estar. Já faz tanto tempo desde que ele podia brincar, se divertir, comer. E fim. O que você fez? Ele me transformará em morte dele! Você não pode fazer isso comigo!
Agora vai sair o 5º capítulo e provavelmente o último capítulo. Pop tá mostrando algo raro no terror moderno. A intenção de encerrar, não de existir pra sempre, mas respeitar tudo o que construiu. E isso faz toda a diferença. E eu não tô falando que Pop é melhor que FNAF. E nem sobre dizer que FNAF fracassou completamente, não é isso. Porque no final ele não falhou, sabe? Ele fez história. FNAF abriu portas, ele criou um gênero de jogo e inspirou mais dezenas de jogos. Sem FNAF, provavelmente Pop Playtime nunca existiria. Mas aprender com quem veio antes também faz parte de evoluir. Aprender que terror não vive só de mistério, vive de impacto, de consequência e de encerramento. Nem toda história precisa durar anos. Algumas só precisam durar o tempo certo. Porque quando uma obra sabe aonde quer chegar, ele respeita o próprio público. E respeita a si mesmo. Talvez o maior erro não seja continuar, mas ter o medo de acabar. No fim, toda história faz a mesma pergunta. Ela precisa continuar? Ou ela já disse tudo o que precisava dizer? FNAF escolheu continuar. E isso não apaga tudo que ele construiu, mas mostra como é difícil largar algo que deu certo. Pop Playtime está escolhendo outro caminho. Contar uma história, levar ela até o clímax e escolher acabar. E talvez seja isso que Pop aprendeu. Aquilo que FNAF nunca precisou aprender no começo, mas precisou mais tarde. Que o terror não morre quando acaba, ele morre quando se repete. E saber quando terminar também é uma forma de respeito. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Na tela tá aparecendo o meu canal e o último vídeo que eu lancei. Então, vamos lá dar uma conferida. Falou.